Olá, o programa Mulheres está começando ao vivo aqui pela Conecta Mais TV. Boa noite a quem nos assiste ao vivo e um bom dia para quem vai nos assistir posteriormente, que vai ficar gravado nas plataformas digitais. Por falar em plataformas digitais, nos assistem através do canal 8 da Adilnet, do YouTube, Facebook e no site da Conecta Mais TV. Hoje estaremos fazendo uma maravilhosa entrevista com o nosso convidado, nosso querido amigo Paulo Magu, mas antes disso nós vamos falar dos nossos queridos patrocinadores, os nossos parceiros financeiros. Eu começo falando pela Beneduzzi, que Vestindo Felicidade, que toda vez me veste um agradecimento especial a toda a equipe da Irma, a equipe do Evandro, da Ângela, que sempre me recebe com muito carinho. Ótica Bem Ver, como podem ver, já começamos o programa com o óculos para esnobar essa linda, maravilhosa dessa armação. E para a minha e a da Robe, né, Robe? Vamos lá, então. Já aproveita e dá o teu boa noite. Vamos botar aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite para mais um programa super legal, com esses óculos lindos. E quem quiser enfeitar esses óculos com a armação, com as lentes, é lá na Ótica Bem Ver. Muito mais qualidade e praticidade para o seu dia a dia. O Restaurante Mascaron, queridos, família Brandalize, o nosso abraço, o nosso carinho, que tem que tem a cantina e o restaurante. Hoje nós estamos saboreando um Cabernet Sauvignon aqui junto com o nosso convidado, tá? Mais adiante, vamos agora agradecendo às Pedras Andretta, que há mais de 40 anos, juntamente com o Mercado Porta, que depois a Roberta também vai falar, que é outro nosso patrocinador, há mais de 40 anos aqui conosco, servindo a comunidade pratense e toda a região. Vila Bela Floricultura. Essas flores lindas que a Mona vai passar mostrando, que enfeitam o nosso cenário, são da Vila Bela Floricultura, que fica ali na Rua Santa Catarina, pertinho do posto ABC. Mais cor e beleza para a sua casa e o seu trabalho. É isso? Mostrou as flores. Falando em flores, nós vamos dar um abraço, um carinho especial para a dona desse espaço aqui, dessa cadeira, a Veridiana, que está dando um merecidos descanso, né, Veridiana? Um beijo, querida, e aproveita bem os teus dias. Agora vamos logo para os nossos assuntos, que vai render bastante. Fazendo diferentemente do que acontece toda a quarta-feira, hoje eu me dei o direito, Roberta, de falar a pauta toda. Por quê? Porque eu acho super interessante as pessoas que estão nos assistindo, para elas já se inteirarem no assunto e já irem formulando as suas dúvidas ou os seus depoimentos, enfim, tá? Hoje nós vamos falar de fitness e sexualidade feminina. Vamos falar de tabus. E a nossa pauta de hoje começa falando, o nosso convidado, que já vou apresentar, vai falar sobre a programação genética do homem e mulher, a evolução através da história de todo esse processo. E antes de terminar o primeiro bloco, nós vamos falar sobre a obesidade feminina. No início do segundo bloco, nós vamos falar dos benefícios da atividade física e a relação entre exercício físico e libido. Super interessante. E no último bloco nós vamos falar, somos monogâmicos ou poligâmicos? Interessante isso, né? E a libertação sexual através da fitness. Olha só, nossa colega Tânia. Tu viu só? Muito bem. Mas não é difícil quando Tânia, um profissional do naipe do Paulo nos manda a pauta, né? Não, e ele chega e aceita estar nesse programa. Exatamente. Então, seja muito bem-vindo, Paulo.
Exatamente. Faço das palavras da Roberta as minhas e da Veridiana também. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui, Paulo. Boa noite a todos. Eu agradeço a Roberta, agradeço a Veridiana, que não está aqui, agradeço a Tânia pelo convite e a oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre tudo que eu aprendi nesses mais de 30 anos treinando e atendendo prioritariamente mulheres, né? Casadas, solteiras, do sexo feminino, enfim. É um assunto que, quando você vê o título, parece um assunto comum. Isso. Né? Aquilo que a gente havia conversado, que quando a gente fala de fitness, obviamente o fitness nos traz benefícios, tanto na questão da sexualidade, na questão do físico, do emocional, mas hoje eu acho que é uma oportunidade interessante para a gente falar sobre aquilo que as pessoas ainda não sabem. Perfeito. Né? Que é para as pessoas se descobrirem, entenderem os porquês de passarem por certas situações, de viverem em determinados cenários e, a partir daí, encontrar soluções para si mesmo e para os seus parceiros também. Né? Paulo, Ótimo. o que a gente estava falando lá nos bastidores, fala para o nosso público qual é a porcentagem brasileira que hoje se exercita. Paulo, só um minutinho, segura a pergunta aqui. Antes de nós introduzirmos as perguntas e falar com todo esse ânimo que realmente é contagiante, esse entusiasmo que o Magu fala, eu quero que, para quem não conhece, né, Roberta? Para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar do Magu, que o Magu se apresente para o nosso público. Eu acho que existe uma linha muito tênue, muito delgada entre falar do que você faz e acabar se autopromovendo. Então, eu prefiro dizer da seguinte maneira. Eu sou profissional de educação física. Isso. Nos últimos 15 anos, eu venho estudando muito o comportamento feminino, evolução humana e história humana. O que começou como uma curiosidade, que é trabalhar com o público feminino, se tornou uma necessidade em função da fidelização que eu precisava nos meus treinos, dos meus atendimentos, Perfeito. E hoje se tornou uma disciplina. Hoje é uma disciplina estudar o comportamento feminino. Eu sou formado em educação física, meu pós-graduação é medicina esportiva, então isso também me aproxima dessas questões todas fisiológicas relacionadas à saúde da mulher. E como eu falei no meu último tópico lá, quando você me pediu o currículo, eu sempre costumo dizer o seguinte: eu tenho 54 anos, eu treino 6 vezes por semana, não tomo suplemento alimentar, não uso remedinho para reposição hormonal, tenho uma filha linda de 17 anos e vivo hoje para que ela possa continuar deixando algum legado para mudar o mundo, fazer a parte dela para mudar o mundo. Então hoje eu preciso ser o exemplo dela para que ela se torne uma mulher empoderada, para que ela se torne uma mulher independente. E esses 17 anos últimos têm sido bem importante para que eu interaja ainda mais com esse público, que é um público tão interessante, mas que ao longo da vida, a sociedade, a história, acabou criando várias represas, pequenas represas, que talvez no programa de hoje a gente consiga pelo menos abrir algumas comportas. Exatamente, pelo menos dar umas pinceladas, né? Que lindo isso de deixar um legado desses para tua filha. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu comecei a fazer aula com ele, que, pessoal, top as aulas dele, mas eu não consegui. E aí, as aulas Bonita dele... coisa, eu saí... né, Roberta? Não, bela coisa, horrível, na verdade. Mas eu vou dizer uma coisa, que eu cheguei lá e deu quase morrendo, assim, eu disse pra ele, eu acho que é porque eu não tomo café da manhã. E ele me disse, não tem problema, eu faço jejum intermitente. Isso. E tá tudo certo, então não é por isso. Ele quis dizer, Viu? tipo, vadiagem, vai começar mesmo a fazer o negócio. Perfeito. Então, mas relembra então, perguntinha que eu tinha a perguntinha que tu fizeste. então, na verdade, Magu, tu comentaste conosco uma porcentagem de pessoas que fazem exercício físico, ou melhor, de pessoas que não fazem exercício físico. E hoje em dia está todo mundo com aquela coisa de ter academia e de pilates e academia e fitness está por tudo. E a porcentagem que ele acabou de nos falar É deixou a gente assustadora. impressionada. Então eu acho que vale começar por aí, falando um pouquinho sobre essa vida fitness que a gente acha que existe, mas que realmente ela é nula. Sim. Praticamente. Eu, na minha profissão, eu costumo sempre iniciar por uma frase polêmica. Ninguém gosta de treinar.
Essa que é a verdade. Ninguém gosta. Nenhum ser vivo faz um esforço se ele não tem necessidade. Ou se ele não percebe a necessidade. Um animal só caça quando tem fome. Um animal só busca pasto se ele tiver fome. Ele só luta se ele precisar dominar aquele território. Se ele não precisar, ele não vai lutar. E isso ocorre conosco também. Alguns que estão assistindo o programa vão dizer, mas eu gosto de treinar. Sim, você gosta hoje. Porque existem 3 motivadores do ser humano. Que é a escassez, ou seja, alguma carência que você tenha, é o prazer ou a satisfação, depois que você conquista algo e isso demora, e as metas, se você tem metas. No caso da satisfação, o fitness leva algum tempo. Então, os primeiros momentos de quem não está acostumado com exercício físico regular, eles são dolorosos. E partindo desse entendimento, eu comecei a questionar por que só 4% da população brasileira pratica atividade física orientada. Não é um número tão baixo se nós pensarmos nos países que mais praticam. Nos Estados Unidos, a porcentagem está em torno de 18%, que ainda é muito baixa. Apesar de todos nós, aqui e fora, quem está nos assistindo, todos nós sabem a importância do exercício físico na saúde. Isso aí. Mas é muito difícil tomar essa iniciativa. Agora, quem sabe, se você entender os motivos que não se referem somente à estética, que não se referem somente à fisiologia, mas que se referem ao bem-estar, à longevidade funcional, a viver mais e morrer melhor, quem sabe a partir desse ponto a gente consiga conversar de uma forma que as pessoas entendam a importância não somente para o ano que vem, mas para os seus 80 anos, para os seus 90 anos. Conseguir dormir mais velhinho, na própria cama e sem tubos. Nossa, beleza. Sim, lindo. E é muito difícil hoje acontecer. Exatamente. Hoje é aí que entra a programação. E aí que entra a programação genética. Perfeito. Fala um pouquinho dela para nós. O que eu vou dizer de novo, as pessoas que ouvem a primeira vez, eu sempre costumo iniciar com eu chamo de fake news. Eu começo com uma frase de fake news para a pessoa ficar revoltada. Claro. Não, mas não é isso. Não, calma. Isso é apenas uma forma... Uma frase de impacto. É uma frase de impacto. Homens foram criados para caçar e prover. Mulheres foram criadas para organizar a casa e reproduzir. Programação genética. Isso. Não fiquem bravos. Não fiquem bravos. Não saltem, não pulem. Isso é biologia. Todo animal tem uma programação genética. Se você não vai conseguir ensinar um leão a caçar em bando, porque leão não caça em bando, o leão macho caça sozinho. As leoas fêmeas caçam em bando. Não adianta ensinar que ele não vai conseguir fazer isso. Ele não tem a capacidade disso. Isso. O que acontece é que, de lá para cá, houve muita mudança social. A mulher, na era primitiva, era considerada uma manifestação da natureza, porque ainda não existiam as religiões. E dentro de um mundo onde não existem religiões, o que você passa a cultuar? Você passa a cultuar os sinais da natureza. O xamanismo fala muito disso, né? Isso. O xamanismo ele não é considerado uma religião porque ele não tem sacerdócio, não tem hierarquia e não existe organização. Mas ele tem o culto aos sinais da natureza. A mulher era considerada uma manifestação da natureza, quase uma divindade na pré-história. Ela era muito respeitada, tanto que na aldeia era ela quem organizava, e não os homens. Os homens mandavam lá fora, as mulheres mandavam na aldeia. Isso começou a mudar a partir do momento que nós instituímos e criamos a agricultura. No período em que você sai de uma era glacial, você tem a formação de muitos rios em zonas onde existia somente gelo. A partir do momento que você tem rios, você tem terras cultiváveis. E os humanos passaram a criar assentamentos próximos dos rios. Tanto que as maiores cidades do mundo hoje, elas são próximas ou do litoral do oceano ou na margem dos rios. Né? A partir daí, a mulher passou a ajudar o homem a plantar, a colher. Entretanto, ninguém sabia quem era pai e mãe daquelas pessoas, porque nós vivíamos numa cultura poligâmica. Já vamos falar, eu quero deixar isso mais para o fim, porque isso é bastante interessante. Mas vamos continuar pensando somente nesse fato. Existia uma cultura poligâmica, onde as mães não sabiam quem eram os pais. A partir do momento que você tem assentamento, você passa a ter propriedade.
A partir do momento que você tem propriedade, você tem que passar ela para alguém. Como é que eu vou passar ela para alguém se eu não sei quem é meu filho? Pelo amor de Deus, certo? Daí foi que começou. E aí surgiram as religiões. As religiões passaram a entrar para instituir algo que já existia, que eram as relações institucionais monogâmicas, só que agora através de um efeito chamado matrimônio, através de uma instituição chamada matrimônio. E a partir desse matrimônio, a mãe passou a ter uma função reprodutiva, muito mais reprodutiva e muito menos de ajudar o seu parceiro na aldeia. A partir dessa hora, você começa a ter com as religiões, principalmente as religiões abramistas, que são o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, que são as religiões monoteístas mais conhecidas. Nas religiões politeístas, veja como a mulher ela é referida de diferentes culturas. Nas religiões politeístas, você tem deusas homens e deusas mulheres. Então, cada vez que você discute a sociedade, você tem um embate de deuses. E a mulher tinha mais voz. A mulher ela tinha mais espaço na sociedade. A partir do momento que você passa a mudar o mundo, a maior parte do mundo, para religiões monoteístas, você cria uma visão maniqueísta do mundo, do bem e do mal. E aí você passa a ter dogmas. E esses dogmas passaram a doutrinar a mulher numa situação em que ela passasse a ser secundária na sociedade. E isso afeta a sexualidade, porque nós estamos falando de hierarquia social. Para você ter uma ideia, no cristianismo, no ano 150 depois de Cristo, 150 depois da morte de Cristo, Maria se tornou virgem. Porque até o ano 150 não existia nenhum manuscrito dizendo que a Maria era virgem. A partir de 150 se doutrinou que Maria era virgem. Em outras palavras, o sexo passou a ser um pecado. O imaculado feminino passou a ser uma virtude. No ano 490 depois de Cristo, Papa Gregório define que Maria Madalena era uma prostituta, era uma pecadora. Por quê? Porque ela fazia algo que todos nós fazemos. E ela simplesmente assumia isso. Todos faziam e não assumiam. Então, o Papa definiu que Maria Madalena era prostituta quase 500 anos depois. E o celibato masculino do sacerdócio do cristianismo surge no século XI. Até o século XI, os padres eles tinham o direito de ter o seu matrimônio. A partir do século XI, esse matrimônio ele foi encerrado. O que eu quero dizer com isso? Você passa a ter dogmas sociais, e nós estamos falando do cristianismo, que é a maior religião do planeta, mas o judaísmo também não foi diferente, ele também teve as suas sucessivas mudanças que acabaram encarcerando a mulher dentro de uma bolha social. E essa bolha social acaba se manifestando no corpo. É impossível não se manifestar no corpo. E aí que também começa a entrar a obesidade. Porque a partir do momento que a mulher ela passa a não ter mais voz política, política no sentido de manifestação, e passa a ser um elemento reprodutivo da sociedade, ela automaticamente você passa a não conseguir explorar a sua sexualidade com o seu parceiro, porque você vive numa hierarquia mais abaixo. Nós conhecemos a história da Grécia na escola. Na história da Grécia, as mulheres e os homens, do ponto de vista sexual, elas tinham praticamente os mesmos direitos. Né? Era uma sociedade muito mais libertária. Mas as religiões monoteístas criaram dogmas. E veja bem, quando eu falo de religião, eu não estou falando da crença. Né? Eu estou falando da religião que os homens criaram. Do que os homens criaram, não a religião voltada para você crer em uma divindade, que é uma outra coisa. Que são muitas vezes confundido, mas é outra coisa. E aí você tem, ao longo desse período todo, você tem o período das trevas, da Idade Média, onde aí veio a Inquisição, onde mulheres eram queimadas na fogueira simplesmente por pensar diferente. Né? Você tem a Revolução Industrial, onde as mulheres são obrigadas a trabalhar em função de um crescimento exponencial da população, dos meios de produção. E só que nessa Revolução Industrial, as mulheres já iniciam ganhando menos, trabalhando a mesma coisa que os homens, ganhando menos. Você tem uma sociedade que se torna muito mais patriarcal. O trabalho que devia libertar, ele passa a corroer o tecido social e passa a tornar os homens cada vez mais patriarcais. E com isso, você tem aí
toda essa sociedade que a gente vê hoje, de casamentos que não conseguem, ou de casamentos que são empurrados até a velhice, em função, às vezes, até de falta de opção, né? Eu estou numa sociedade pequenininha, se eu acabar esse casamento, o que vai ser de mim dentro da sociedade? E como tem disso, né, Magu? Exatamente, ou separações precoces, né? Exatamente. Muito em função de apenas pequenos ajustes de hierarquia. Onde é que o fitness entra aí? O fitness passa a usar o corpo. O corpo é o nosso templo. Teus pensamentos, as tuas emoções, tuas sensações, as tuas manifestações, as tuas ações partem do corpo. Então, se você não cuidar do seu corpo, como é que você vai cuidar do seu parceiro? Como é que o seu parceiro vai cuidar de você se ele não cuida do corpo? Exatamente. Não é estético. A estética é apenas o resultado de uma vida saudável. Exatamente. Porque a obesidade, ela surge depois da agricultura. Não que a agricultura fosse responsável, mas ela surge a partir da agricultura. Nós estamos falando, então, que de 200 mil anos da espécie Homo sapiens, que os seres humanos têm mais tempo, mas a nossa espécie tem cerca de 200 mil anos. Dos 200 mil anos, apenas os últimos 10 mil anos, você passa a ter obesidade. Que é quando surgem todos os tipos de alimentos e, enfim... Que começa a surgir alimentos que o homem passou a cultivar naturalmente do ponto de vista que vem da natureza, mas artificialmente porque são alimentos que não foram criados para mamíferos. Né? E a partir daí você tem, com a obesidade, você passa a ter uma mudança hormonal feminina grande, porque o ciclo hormonal é muito difícil, muito diferente do ciclo hormonal masculino. O ciclo hormonal masculino ele é estável, você tem pequenas variações, as variações são a longo prazo. E no caso do gênero feminino, você tem a cada 30 dias, você tem uma revolução. Exatamente. O corpo passa por uma revolução. Exatamente, Magu. E nesse momento nós entramos já quase que no tema do segundo bloco, que são os benefícios da atividade física e a relação entre exercício físico e libido. Então, assim, nós vamos chamar os nossos comerciais, que nós precisamos dar conta disso, e logo depois dos comerciais, Robertinha, você lê as mensagens e nós continuamos com essa excelente entrevista do Paulo Magu. Até mais. Ponto a Ponto. Segunda, às 9h. Gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Restaurante Mascaron, para viver e celebrar. No cuidado com a sua saúde, a Multiexames está pronta para receber você e sua família. Exames pré-natais, sexagem fetal com 8 semanas de gestação, teste do pezinho, entre outros exames que são indispensáveis para manter a sua saúde em dia. Multiexames, Laboratório de Análises Clínicas. O Sacolão das Frutas espera você com grande variedade de frutas, legumes, verduras frescas e de qualidade. Uma linha completa de mercado que você pode contar em horário diferenciado, além de atender aos domingos e feriados. Sacolão das Frutas, o sabor e a qualidade para a sua casa. Sua casa ou trabalho com mais cor e beleza? Vila Bela Floricultura. Com grande variedade de flores, plantas, vasos, cachepôs, artigos para decoração. Sem contar que temos tudo para paisagismo. Faça-nos uma visita. Vila Bela Floricultura. Para mulheres de atitude. A Gisele Calete é uma loja conceito para mulheres intensas, apaixonadas por calçados e moda. Seja no seu dia a dia ou ocasiões especiais. Vista Atitude. Vista Gisele Calete. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi.
Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. Supermercados Porta, oferecendo qualidade em produtos frescos, de procedência e grandes marcas. Nossa família prima sempre por um bom atendimento, sempre com ofertas e preços especiais para a sua família. Supermercados Porta. Sua saúde e satisfação é o que importa. Estamos de volta agora com o programa Mulheres, novamente no segundo bloco, falando agora continuando a falar sobre fitness e sexualidade feminina. Logo mais nós vamos entrar nos assuntos e vamos arrebentar com alguns tabus. Mas antes disso, a Roberta vai falar do outro bloco de patrocinadores do nosso programa. Vamos lá, Robertinha. Então, mandando um beijo especial hoje para a Cláudia Store, para Mulheres de Atitude. Obrigada, Cláudia, Anabela, por estarem sempre prontas para dar o melhor look da loja. Aproveitem e apareçam na Cláudia Store, a esquina linda de Nova Prata. Sacolão das Frutas, o sabor e qualidade para a sua casa. Um beijo grande para a Ali, para a Zali, o Alexandre e a Ali. Confiança, farmácia de manipulação. A qualidade que você merece, a farmácia em frente à praça. Nosso novo patrocinador, então, obrigado ao Banco Sicredi. Gente que coopera, cresce. Verdade, né? Isso é uma verdade. É verdade. Laboratório Multiexames, oferecendo sempre o melhor. Abraço para a proprietária Paula Fiore. Um beijo grande, Paula. E voltamos, então, com fitness e sexualidade feminina com Paulo Magu. Quebrando tabus. Robê, tem recados? Temos recados. Então, temos um recado aproveita. super especial. Um Fala. recado especialíssimo da Vitória Trevisan-Ber. Dali, paizão! Olha quem está assistindo! Obrigada, sério? Vitória, por estar conosco. Que querida! Um beijo grande para ti. Teu pai é realmente top. Antônio Carpes, grande mestre Magu. Casas Maire, boa noite, professor. És o melhor. Voltando lá contigo, então. Vamos lá, Tânia. Então, eu não exagerei nos elogios no início, né? Então, tá aí as pessoas mais próximas falando isso, né? Minha filha sempre me aprontando. Querida, E nós vamos dando mais recados com o passar do programa, porque realmente tem bastante gente, Paulo, e depois vai estar nas plataformas do Facebook, para ti poder dar uma olhadinha em todas as mensagens que o pessoal está deixando para ti. Bom. Mas Magu, se os nossos filhos não nos admirarem, a gente está perdido também, assim, né? Por favor, né? Por favor. Então, deixa ela te admirar. Vamos lá. Agora nós vamos entrar nos benefícios. Certo. Vamos falar, porque tem muita coisa para falar, então eu vou segurar a minha língua dentro da boca. Sim, e nós vou deixar, duas. e vou deixar você falar, porque é muito aprendizado. E os benefícios ele vai dizer para vocês, assim, Isso. aquilo que ele estava falando para a gente nos bastidores, e que a gente pensou assim, que não tinha como ele fugir daqui, sem deixar esse recado para todos os homens e mulheres. Porque a gente sabe de todos assistindo. os benefícios, né, Roberto? A gente sabe. Pode ser que a gente não pratica. A gente pode estar naquela maioria que você falou antes. Mas, assim, a gente gostaria que você falasse bem especificadamente sobre a relação dos exercícios físicos com a libido feminina. Não que os homens não tenham que ouvir. Não, os homens, ouvindo o lado feminino, eles já melhoram a performance. Tu não acha? Sim. Falar de quem coopera cresce, né? Isso é fundamental numa relação a dois. Se um dos dois não cooperar, a coisa não anda. Né? E a gente vai falar sobre isso. Por isso que é importante, às vezes, também. Por isso que é importante também falar da questão masculina. Né? Perfeito. Sobre os benefícios da atividade física, a maioria das pessoas já conhece aqueles benefícios que todos nós sabemos. Melhora a pressão arterial, melhora o humor, o corpo muda, o corpo se torna mais útil no dia a dia, você passa a ter menos cansaço no dia a dia, tudo isso a gente já sabe. Mas vamos aplicar diretamente a essa questão, a questão da sexualidade. Tá? No caso do sexo feminino, nós temos aí um ciclo hormonal variável em que você tem vários hormônios
concorrendo e sinergindo ao longo de 30, 28, 30 dias. Normalmente, nós sabemos que existe um desvio padrão aí grande, né, de ciclos que não são regulares, mas um ciclo regular, ou mesmo que não seja regular, você vai entender que dentro destes ciclos, você tem uma variação hormonal. Normalmente se comenta aquela variação de estrógeno e progesterona, né? Aumenta um, diminui outro e tal, e a gente vai entrar isso, nós vamos ter um último bloco, né? Onde a gente vai falar em que modelos de treinamento podem ser mais interessantes para isso. Mas vamos falar de 4 hormônios, basicamente. Esses 4 hormônios não se referem a esses hormônios fisiológicos, mas é o que nós chamamos de hormônios da felicidade. Perfeito. Que são a dopamina, a serotonina, as endorfinas, adrenalina, noradrenalina e a ocitocina, que é considerado o hormônio do amor. E dentro desses hormônios, a serotonina, que você estimula através de um sono mais reparador, um sono profundo, né? Você estimula através do afeto entre as pessoas, você estimula através, principalmente, de alimentos ricos em triptofano, que são os alimentos de origem animal, proteínas de origem animal. Certo. No caso das endorfinas, a atividade física intensa. Quando eu digo intensa, né? Não é aquela atividade que você consegue conversar durante a atividade, né? Então, para aquele pessoal que costuma caminhar na rua, eu sempre digo o seguinte: se você quer treinar caminhando, vai, treina. Mas se você consegue conversar enquanto caminha, então você precisa de uma atividade um pouquinho mais intensa, porque você não vai ter os resultados que você espera. É aquele que te leva à exaustão. Além daqueles não visíveis, que é pressão arterial, enfim, tudo aquilo que a gente comentou antes. Você tem a dopamina, que é o hormônio que a gente chama o hormônio do prazer, no sentido de alívio, que é aquele hormônio que faz com que você, ao final de um treino que você completou e se sentiu satisfeito, você chega, toma um banho e está novo. Eu sempre digo o seguinte: quando o treino ele libera a dopamina precisa do prazer, da satisfação, do sentimento de prazer após o treino, eu costumo dizer que lavou tá novo. Eu sei que isso não é muito politicamente correto dizer num programa como esse, mas é exatamente isso. É isso aí. Quando você treina, por mais cansado que você esteja, você toma um banho, se te convidarem para jantar, você está pronto para jantar. Isso aí. Por mais cansado que esteja. Existe o cansaço físico, mas você tem uma liberação grande desse hormônio chamado dopamina, que te leva a se manter disposto logo após você relaxar. E, finalmente, o hormônio do amor, que é a ocitocina. A ocitocina, ela tem um ciclo virtuoso, porque uma coisa gera outra. Entre as várias manifestações para você liberar a ocitocina no corpo, você tem 2 que são as principais que eu quero discutir aqui, que é a atividade física intensa e o ato sexual. São as 2 formas mais características de você gerar uma liberação alta desse hormônio ocitocina. A atividade física, ela libera muito esse hormônio. Quais são as características para quem libera bastante esse hormônio? Melhora no humor. A dificuldade de você acumular peso, você consegue manter o que a gente chama de peso ponderado. Existe o peso idealizado, que é o que a sociedade define. Eu tenho que ser magro. Isso é um peso idealizado. Você tem o peso ponderado, que é o peso em que você está com saúde. E as mulheres, de uma forma geral, do ponto de vista biológico, elas precisam ter um percentual de gordura um pouco maior que os homens. Então, aquela neura das meninas quererem ser muito magrinhas, na verdade, é contraproducente do ponto de vista hormonal. Porque você libera menos hormônios sexuais, no caso estrógeno, no caso, você libera mais testosterona, você libera menos estrógeno, e você libera poucos desses hormônios que eu acabei de falar. Menos, pelo menos, né? Quando você pratica atividade física, você libera esses hormônios. E as características que você define são, primeiro, melhora no humor. Segundo, que a gente estava conversando na questão do leite materno, né? Na facilitação do parto normal. Você tem também a questão do modelo de orgasmo, do grau de orgasmo. Quando nós falamos em orgasmo, nós falamos num tipo de orgasmo, mas na verdade existem vários graus de orgasmo. Exato. Tem pessoas que sentem mais e sentem menos. E agora, para você, mulher, existe um efeito que não é em todo orgasmo que acontece. Logo que você tem o orgasmo, algumas mulheres, em algumas situações, sentem que aquelas contrações vaginais, elas se perpetuam por alguns minutos.
Quando as mulheres conseguem ter esse grau de orgasmo, que é um orgasmo muito intenso, que mantém aquela situação de você continua contraindo, mesmo depois de ter o orgasmo, você está liberando uma quantidade muito grande de ocitocina. Agora um detalhe, isso só acontece se, primeiro, o teu corpo estiver funcionando perfeitamente, ou pelo menos perto daquilo que se imagina de um corpo saudável, e segundo, se você tiver muito afeto no ato sexual. Porque em relações mecânicas, em relações com ficante, né? Vamos colocar isso de maneira bem aberta. Você vai numa festa, você conhece alguém, você sai, você transa. Dificilmente você vai ter esse tipo de orgasmo. Porque é uma relação que ainda não existe essa empatia, esse afeto, você ainda não conhece o teu parceiro o suficiente. E agora muitas mulheres passaram a vida inteira sem ter esse tipo de orgasmo. Às vezes por questão de saúde, às vezes por questão do próprio ato sexual e às vezes por questão da própria parceria, né? Que não conseguiram encontrar essa plenitude. Exato. E como é que você libera esses hormônios? Primeiro, atividade física intensa. Porque a atividade física intensa libera dopamina, que automaticamente se liga à liberação de ocitocina. Então esse é o primeiro ponto. Atividade física intensa e regular. O segundo, o ato sexual precisa ser pleno, precisa acabar Magu, só uma pausinha. Claro. Assim, quando tu diz atividade física intensa, tá? Para aquelas pessoas que estão indo na academia, que, enfim, no treino, elas fazem e se cansam. O que é a intensa? O que é o fazer? É aquele, como eu falei anteriormente, que eu te cortei também, é aquele que te leva à exaustão, que tu pensa que não aguenta mais, Exatamente. Mas daí o Magu tá ali do lado dizendo, vai mais que o você, 8, mais o 9, mais o 10. Aí. Vamos colocar assim, ó, existem três manifestações que são fáceis de identificar o tipo de atividade. Existe uma atividade física que você consegue respirar pelo nariz, que é uma atividade que nós chamamos de subaeróbia, que tem pouco efeito do ponto de vista fisiológico geral. Você tem aquele tipo de atividade em que você já respira pela boca, mas você ainda mantém a respiração regular. Ela segue ritmada, mas você já está precisando abrir a boca para respirar, que é o que é quando você cansa. Tá. E existe a atividade que você fica ofegante. Isso é atividade intensa. É a atividade em que você fica ofegante, que você não consegue proferir 2, 3 frases sem ter que parar para respirar. Essa é a atividade orgásmica. Que você precisa que você precisa mais água do que ar. Sim. Né? Uhum. Então, dentro dessas atividades, no fitness, isso é fácil de você alcançar. Né? Mesmo que as pessoas no início tenham uma percepção de fadiga baixa, elas se sentem cansadas com pouca atividade, você desenvolve isso até treinar de maneira bem intensa em cerca de 1 mês, 2 meses. Mas o ato sexual, ele precisa primeiro encerrar a questão de hierarquia. Não hierarquia no ato, hierarquia social. Certo. São coisas diferentes. Porque você pode ter hierarquia no ato através das fantasias. Sim. Você tem fantasias, fetiches, né? Aquela coisa do me usa. Né? Você tem isso. Não, o isso me usa é legal comentar ali. O me usa é muito bom comentar aí. Depois ele estava falando dos hormônios, não vamos perder chego a lá. linha de raciocínio. Isso é uma brincadeira. Isso faz parte da brincadeira do ato, né? Mas o problema é a hierarquia social, onde o homem determina quem deve gozar antes ou gozar depois. Isso atrapalha a liberação da ocitocina na mulher. Melhora, muitas vezes, a ocitocina no homem, porque ele se sente... Ele julga que a relação é feliz, mas ela é feliz de forma somente unilateral. Né? Mas na mulher isso acaba criando um tabu físico, em que ela não consegue soltar as comportas para uma sexualidade plena. E aí que a atividade física pode, por uma outra via, liberar esses hormônios, para que ela possa liberar esse afeto, liberar essa soltura vaginal, né? E inclusive aumentar um pouquinho mais a elasticidade do períneo, que tanto é importante no parto, como é importante na própria penetração. Exatamente. Nós fizemos uma entrevista aqui também, falando da importância, né, da importância do assoalho pélvico, né, dos músculos do assoalho pélvico, que também, né, com a Cássia. Mas continuando o que nós estávamos falando sobre os hormônios. Você falou de todos eles, você concluiu com todos eles.
Sim, e a última coisa em relação à ocitocina Isso. é que quando é que você percebe a carência da ocitocina? Porque a gente mostrou como a gente percebe quando libera. Quando libera. Mas quando é que você percebe quando você tem mais carência? Dificuldade de sorrir. Sim, dificuldade de sorrir. Para quem está nos olhando agora, se você não tem muita facilidade de sorrir, exercite o sorriso, porque o afeto libera esse hormônio que é tão importante nas relações interpessoais. Redução na frequência de orgasmos femininos no ato sexual, ou até a supressão do orgasmo feminino. Total, exato. No caso dos homens, a falta de potência na ejaculação. Você tem uma ejaculação com menos potência e em menos quantidade. O excesso de peso masculino, combinado com a calvície, combinado com a falta de humor. Porque o que acontece? Quando você começa a perder a libido, porque a falta de ocitocina reduz a testosterona. Certo. Quando você começa a ter menos testosterona, nos homens, você começa a perder a libido. Quando você perde a libido, você começa a ter sintomas de depressão. Apesar de não assumir, você passa a ter sintomas de depressão. E aí você começa a comer mais. E aí o teu corpo, com menos testosterona, ele não consegue manter o peso. E aí você começa a aumentar o peso e a falta de testosterona provoca queda de cabelo. E aí vem vejam bem, olha bem. Vamos o que ele tá assimilando as dizendo. coisas. E aí vem a falta de humor total. E aí vem a falta de humor, a e aí vem a depressão. falta de afeto. Aí e vem a falta de assistência. a falta de ranzinza. assistência. É isso aí. Uma das características da espécie humana é transar de frente. São raríssimas. É o ser humano e mais 2 espécies de chimpanzé, se eu não me engano, que transam de frente por causa da posição ereta. Só que o transar de frente na evolução humana deu origem ao amor que nós sentimos. Porque em todos os animais, ou na grande maioria dos animais, principalmente os animais com cérebro menos equipado, você tem o amor reprodutivo, você tem o sexo reprodutivo. O sexo recreativo, ele depende do prazer, ele depende do afeto. Senão você não tem sexo recreativo. Exato, E senão o sexo só faz- recreativo, ele tem um aumento muito grande no índice de intensidade a partir do momento que você transa olhando o olho no olho, você vê o prazer da outra pessoa. E aí você começa a perceber que alguns casais passam a não se ver quando praticam ato sexual. Ou relacionado ao sexo... Não se olhar. Ao né? sexo em 4 apoios, que não Certo. necessariamente pode ser anal, vaginal, enfim, mas o sexo em 4 apoios, você começa a dar preferência para o modelo de posição sexual em que você não olha. E o olhar, agora, por que isso tem tanto a ver com o que a gente está falando de liberação hormonal? Porque o olhar libera a ocitocina. Então é fundamental se criar afeto, beijar, abraçar, sentir carinho, acabar e não virar para o lado e dormir. Isso aí é um assassinato de qualquer relação interpessoal. Exatamente. Aquilo que tu queres tanto falar que a gente estava conversando. Aquela história do marido, do parceiro usual, né, do parceiro frequente, que depois de um certo tempo ele começa a deitar de costas e diz: me usa, como se fosse um fetiche, mas na verdade é falta de capacidade física de manter a contração durante o ato sexual. Olha só. Por causa do sedentarismo glúteo, começa a perder força por causa da posição sentada. A maioria de nós trabalha na posição sentada hoje. O glúteo começa a perder força e o homem depende muito da musculatura pélvica para manter o ato sexual. Para gerar prazer. É interessante isso quando tu comentaste, porque realmente assim a gente vê que as mulheres se preocupam com o assoalho pélvico, se preocupam com a academia, se preocupam com tanta coisa. E aí quando tu falaste isso, e realmente tem um machismo, né? Tipo, eu me basto. Usa, eu me basto. E olha, ele não é bem assim, né? Então eu achei muito interessante, realmente. E o treinamento, ele serve para fortalecer essa musculatura pélvica. Exatamente. Você promove muita contração isométrica de glúteo, contrações sucessivas isométricas. Acho que não tem problema de eu dizer isso a essa hora da noite, Claro né? que não. Não, Paulo, tem uma pergunta aqui do Paulo Goulart, teu amigo. Oi, amigo Magu. E quando Meu irmão. surgiu... Quase irmão, assim. Irmão de... irmãozão, de coração. E quando surgiu o amor homem-mulher?
um UPA bem apertado para você. Roberta, Magu, eu tenho que chamar os comerciais, senão Claro, a produção ela me expulsa antes da E no Veridiana final eu vou chegar no assunto que é o principal, que é como nós podemos através do fitness. Então aqui eu só vou dar um Exatamente. beijinho bem rápido para Renata Pegoraro, excelente profissional. Eu sou Obrigado, apaixonada por ter aula com ele. A Nancy Bagatini, adorando o programa. A Audrey Facini, adoro o TRX. A Vanessa Massotti, que baita professora. E um beijo grande para Márcia Moreto, que está nos assistindo de Porto Alegre. Beijo, Márcia. Queridas, queridos, um abraço especial a toda essa gente maravilhosa que nos assiste e que envia os recadinhos, e aqueles que assistem e que não enviam recadinhos e só ficam curtindo a nossa audiência, a nossa entrevista e nos prestigiando com a sua audiência. Então, nós vamos chamar agora os comerciais e logo depois ele responde a perguntinha e vamos falar das relações monogâmicas e poligâmicas. Me deu travou aqui. Um abraço, só um momentinho, já voltamos. Gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Restaurante Mascaron, para viver e celebrar. Para mulheres de atitude. A Gisele Calete é uma loja conceito para mulheres intensas, apaixonadas por calçados e moda. Seja no seu dia a dia ou ocasiões especiais. Vista Atitude. Vista Gisele Calete. No cuidado com a sua saúde, a Multiexames está pronta para receber você e sua família. Exames pré-natais, sexagem fetal com 8 semanas de gestação, teste do pezinho, entre outros exames que são indispensáveis para manter a sua saúde em dia. Multiexames, Laboratório de Análises Clínicas. O Sacolão das Frutas espera você com grande variedade de frutas, legumes, verduras frescas e de qualidade. Uma linha completa de mercado que você pode contar em horário diferenciado, além de atender aos domingos e feriados. Sacolão das Frutas, o sabor e a qualidade para a sua casa. Chegamos ao 50º B-Night e vamos fazer ele com muito louvor. É por isso que no sofazinho do B-Night vai ter... Joel e Daiane, o casal gospel, estará contando a sua história e cantando os seus louvores aqui nesse sofá. Supermercados Porta, oferecendo qualidade em produtos frescos, de procedência e grandes marcas. Nossa família prima sempre por um bom atendimento, sempre com ofertas e preços especiais para a sua família. Supermercados Porta. Sua saúde e satisfação é o que importa. Sua casa ou trabalho com mais cor e beleza? Vila Bela Floricultura. Com grande variedade de flores, plantas, vasos, cachepôs, artigos para decoração. Sem contar que temos tudo para paisagismo. Faça-nos uma visita. Vila Bela Floricultura. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. Oi, pessoal, estamos de volta, então, para nosso último bloco. Vamos aproveitar até o último segundinho desse último bloco com o nosso querido Paulo Magu, que está aqui nos explanando sobre fitness e sexualidade feminina. Roberta, relembra a pergunta que você fez? Então, respondendo a pergunta que, na verdade, ele mesmo já respondeu, que disse que já foi respondida, mas se tu quiser dar uma palhinha, Magu, quando surgiu o amor homem e mulher?
O afeto entre os humanos, ele surge antes da nossa espécie. A nossa espécie tem cerca de 200 mil anos, mas existiam outros humanos, outras espécies antes. Na verdade, a partir do momento que o ser humano ele passa, o gênero humano passa da posição prioritariamente quadrúpede para a posição bípede, ou seja, quando ele passa a descer das árvores. Desceu da árvore. Desceu da árvore e começou a dominar os arbustos. Né? Aí é que começou a... É aí que começou. Porque o assoalho pélvico ele muda de posição na posição bípede e, consequentemente, favorece o sexo sem ser somente o sexo do coito, que é o sexo em que você fica, o homem fica atrás e a mulher fica na frente de costas. A partir da posição bípede, você passa a enxergar o parceiro, você passa a sentir o prazer que o parceiro está sentindo, e aí você começa a ter as primeiras manifestações de sexo recreativo. Magu, enquanto tu estava falando isso, eu fiz uma analogia aqui. Então antes era de 4, ficamos bípedes. Isso. Surgiu o amor, e aí quando começa a voltar a ficar de 4, você foi o amor. Não. Então, não, é tudo que a gente diz sobre... Não, mas eu digo assim, analogicamente, quando você falou anteriormente, né? Sem estar numa fantasia, mas tipo assim, não quero te ver, não quero te olhar. Começa a não mais olhar o teu parceiro, muito beijo. Tudo que a gente diz aqui, porque como o programa é curto, né? Tem que ser a gente precisa ser afirmativo. Mas a gente precisa também relativizar, porque a posição do coito é a posição mais original do ser humano, porque ela vem antes da posição bípede. A gente carrega alguma coisa no nosso DNA, certo? Agora, quando você começa a fazer questão de não olhar para o seu parceiro, para a sua parceira... Isso, foi nesse sentido que eu falei. Independente da orientação sexual, nós estamos falando de relações interpessoais. De relações. Né? Quando você passa a não querer olhar, aí sim você começa a ter uns pequenos sintomas, aliado a outros sintomas que a gente comentou aqui, você começa a perceber que algo precisa mudar para que nós possamos ter mais plenitude. Eu adoro essa palavra, plenitude sexual. É linda essa palavra. Né? Porque uma coisa é sexo bom. Sexo bom você pode ter uma noite. Sexo bom você pode ter até com um desconhecido, uma desconhecida. Agora, plenitude sexual é algo que você precisa cultivar com afeto. Que envolve emoções. Envolve emoções, envolve fantasias dos dois, né? Que isso também é algo que a gente precisa comentar, porque agora a gente vai falar do assunto da monogamia. Vamos lá. Vamos lá. Uma coisa é a monogamia e poligamia popular. Eu sou monogâmico. Por quê? Porque eu sou casado. Eu sou poligâmico. Por quê? Porque eu sou solteiro. Não. Do ponto de vista biológico, uma espécie ou ela é monogâmica ou ela é poligâmica. Ela não é as duas coisas. Lobos são monogâmicos. Lobo só tem um parceiro. Né? Nós somos poligâmicos. Qual é a prova de que nós somos poligâmicos? Porque ao longo da vida nós temos muitos parceiros, ou vários, ou mesmo que tenham poucos. Se tem poucos é às vezes por causa da oportunidade, porque nós não tomamos a iniciativa. Mas se você tomar a iniciativa e você tiver oportunidade, você vai ter vários parceiros. Então nós somos poligâmicos. A monogamia é uma instituição criada para gerar legado e herança. É uma instituição criada para que você pudesse ter como se diz, para que você pudesse ter pessoas que pudessem assumir a herança, né? Descendentes que pudessem, descendentes era a palavra, descendentes que pudessem assumir a herança dos pais. Então, a monogamia é uma instituição. Agora nós vivemos um conflito. A nossa espécie é poligâmica. E nós instituímos a monogamia. Então, como é que a gente faz se a monogamia é socialmente a relação aceita na sociedade? E é aí que entra a parceria. É aí que entra a intimidade. Porque você pode simular os efeitos, os desejos poligâmicos com um parceiro só. Existe essa possibilidade. Mas para isso você tem que ter capacidade física. Porque isso envolve, como o Kama Sutra já dizia no hinduísmo, envolve posições, envolve transformar o ato sexual num ato mais longo, num ato mais prazeroso, que tenha orgasmos mais intensos, e para isso você precisa de capacidade física. Senão, você vai viver uma relação enclausurada, porque engessada. Você pode dizer para quem está do seu lado agora
que você não tem desejos, que você só ama uma pessoa. E eu acredito que você só ama uma pessoa, mas é impossível você não ter desejos ao longo da vida, porque isso faz parte do DNA da nossa espécie. O que acontece é que nós temos a capacidade de resistir, que depende muito do afeto. Por outra pessoa. Que depende muito do afeto que você tem. Certo. É aí que entra a sinergia dos parceiros. Só que para você fazer essa sinergia se transformar em plenitude sexual, em ato sexual que seja pleno, você precisa ter capacidade física. Porque imagina, algumas pessoas no início não suportam uma sessão de 45 minutos. Como é que você vai suportar 45 minutos copulando? Se você não tem capacidade de fazer uma série de 45 minutos na musculação, onde você ainda tem 1 minuto para ficar recuperando, se você não aguenta isso, como é que você vai ter capacidade de suportar 45 minutos na cópula? Não tem como. Então você precisa treinar. Relação. É uma boa comparação. Antes não existia essa necessidade. Porque, parece na verdade, que eu estou ouvindo responder, mas transar eu gosto, fazer academia eu não gosto. Parece que eu estou ouvindo. Mas uma coisa leva a outra. Estão ecoando por aí. É aí que está. Uma certo. coisa leva a outra. Isso aí. Né? Até a Revolução Industrial você não tinha esse problema, porque até a Revolução Industrial não existia tanto trabalho sedentário, quase todo mundo fazia trabalho braçal. Certo. Então as pessoas ficavam muito tempo em pé. Isso fazia com que chegasse à noite a pessoa tivesse... desenvolvesse a força. Só que hoje, onde a maioria das pessoas treinam, passam a vida sentada, a maior parte da vida sentado ou deitado, as tuas costas já não aguentam mais, o teu glúteo já não aguenta mais, no caso dos homens, no caso das mulheres, as costas, no caso dos homens também os posteriores de coxa, que você precisa usar no ato sexual. Não estou falando naquele ato sexual que você simplesmente visa o orgasmo masculino. Não, estou falando no ato sexual em que você quer ver outra pessoa feliz. Né? Que você quer sair dali feliz e quer ver outra pessoa feliz. Você vai ter que levar um tempinho. Vamos combinar. Você vai precisar de mais minutos do que apenas aqueles 2, 3 minutos. É verdade. Né? Que seria suficiente para alcançar o orgasmo. E aí que entra a atividade física. Mas a pergunta é... E agora, desculpa, já estou fazendo a pergunta. Pode fazer, não. Qual tipo de atividade física pode liberar mais hormônios e denotar e conseguir sublimar essa atividade que é metabólica, é basicamente metabólica e não tensional. O que é tensional? Quando você faz um esforço rápido e para. Isso, o metabólico é quando você faz esforço concorrente. Isso. Você tem um intervalo muito pequeno entre um esforço e outro. A nossa vida é metabólica. A nossa vida não é tensional. Então, para as mulheres, qual é o tipo de atividade mais recomendada? As atividades que nós chamamos circuitadas. Os circuitos de treinamento, que são aqueles exercícios em que você faz vários exercícios num período muito curto, 4, 5, 6 minutos, você faz 5, 6, 7, 8 exercícios, com um intervalo muito pequeno. E aí, depois dessa série, você para 2 minutos. E aí você volta e faz mais 5, 6 minutos. Então você treina de forma intensa, mais intensa que o treinamento tensional, que é típico da musculação, que é o treinamento por série. É um treinamento mais intenso, consegue queimar mais calorias e, consequentemente, liberar mais hormônios, libera muito mais dopamina, muito mais ocitocina e te dá capacidade física para que quando você tenha que ficar ali 20 minutos em ação, você não tenha que parar e sinta cãibra. Literalmente. Perfeito. Esse exercício, já vamos falando, né? Meu Deus. Estamos aqui com duas, a Roberta já sabe o que eu vou dizer, né? Duas faixas de idade diferentes. Sim. Isso que tu falou, tanto para a idade da Roberta, como para a minha, como para as meninas das câmeras, as nossas as cinegrafistas. 20 aí? As nossas cinegrafistas, que são bem menos do que a Roberta também. Todas é a mesma recomendação. O nosso para corpo, esse tipo. Ele é lindo nesse sentido. Porque nós somos os seres, os mamíferos mais adaptáveis da natureza. Para você ter uma ideia, nós somos os únicos mamíferos que conseguimos nos adaptar a qualquer clima do planeta. Nós ocupamos o planeta inteiro. Isso aí. Os únicos que conseguem se aclimatar. Então, o nosso poder de adaptação é muito rápido. O que precisa é modelo mental.
O que precisa é nós entendermos que as primeiras semanas, os primeiros meses, você vai ter efeitos fisiológicos, disposição, postura, vai começar a se sentir mais forte, mas o corpo, ele leva mais tempo para mudar, porque o corpo precisa que ele aguente a pressão de ser machucado de forma microscópica. E aguentar isso leva algum tempo. Leva em torno de 1 mês, 2, dependendo da sua frequência semanal. Mas o importante é, para você que está nos assistindo, primeiro, treinar o máximo que você puder por semana. Esquece esse mito que existe. Se eu começar, eu vou começar com 2 vezes por semana. Como é que você vai ter hábito de atividade física treinando 2 vezes por semana? Você precisa adquirir o hábito primeiro. Então, o hábito se adquire com frequência. Você tem que insistir. Em 2 semanas, você já começa a ter resultado. Porque o corpo, ele começa a se adaptar muito rápido. Indo todos os dias, fazendo todos os dias. O máximo que você puder. A gente sabe que a vida das pessoas é atribulada, mas o máximo que você puder. Eu faço perguntas práticas. Porque, claro, exatamente. Para ver se eu consigo 2 vezes por semana. É difícil. Se eu consigo 2, eu sempre digo o seguinte, se você consegue 2, é melhor que 1. Certo. Se você consegue 3, é melhor que 2. Verdade. Porque o metabolismo... Uma é melhor que nada. O metabolismo depende de um esforço máximo diário. Porque nós fomos programados para caçar todos os dias. Não existia geladeira na pré-história. Se você não caça, você não come. Então, todos os dias você tinha que fazer um esforço máximo. E a nossa genética é programada para isso, para um esforço máximo. Então, nós já somos programados. Só que a sociedade nos engessou. E a gente precisa renovar esse modelo mental. Segundo, buscar atividades que você tenha o mínimo de intervalo possível entre os exercícios para começar a sublimar que eu digo é imitar essa sensação de fuga e caça, de fuga, luta e caça. Então, a atividade metabólica, os circuitos, eles promovem esse tipo de sensação. Exatamente. Que você está sempre se superando por algum tempo, sem você fazer um exercício por 30 segundos e parar, né? Terceiro, estudos mostram que casais saudáveis entre 5 e 20 anos de convivência costumam transar em média de 2 a 3 vezes por semana. Isso é uma média muito alta para a sociedade que a gente vive hoje. No início, a frequência é maior e a partir dos 5 anos ela tende a ficar entre 2 e 3 vezes por semana. Talvez você transe 1 vez numa semana, mas você já transa 3, 4 na outra, enfim. Mas você tem prazer em ter relações sexuais. Então, é aumentar a frequência. E aí, como é que se aumenta a frequência? Bom, sexólogos podem falar melhor do que eu. Eu não estou no meu local de fala das mulheres. Eu consigo falar do meu local de fala dos homens, porque agora não é ciência. Agora é um pouco do que eu aprendi estudando comportamento feminino. Né? Você precisa libertar as suas fantasias. E para libertar precisa de capacidade física. Lembra? Você precisa de força para libertar. Por quê? Porque você vai começar a fazer coisas diferentes, você vai começar a usar posições diferentes, fazer com que o ato sexual dure um pouco mais, né? Que tenha mais prazer, que você sue no ato sexual. Você precisa suar, e para suar você precisa ter capacidade física. Exatamente. Você precisa ter um corpo apto para cansar. Olha Tem só, que suar. Que sou. Magu, uma pergunta aqui dos nossos bastidores. Uma vez não existia zumba nas academias. Hoje já está tendo dança zumba, N tipos de zumba e de danças diferentes, né? É a mesma coisa? Libera também todos esses hormônios? Ou só no circuito? Ou tu pode esclarecer isso pra gente? Sim, libera sobre uma via diferente. Porque o circuito, ele libera sobre a via fisiológica. Tá. A zumba, que também tem um esforço acima do moderado, não como circuitos de força, é importante dizer isso, mas ela libera sobre uma outra via, que é a via do libertar o corpo, do se mover, do se mover sem compromisso, do soltar o corpo, do soltar o assoalho pélvico, do liberar o quadril, do liberar os braços, de fazer aquilo que você teria vergonha de fazer em outras situações. Então, tanto a zumba quanto qualquer modelo de dança é fundamental. Aquela coisa que algumas pessoas dizem, eu não sei dançar, aprenda. Aprenda a dançar. Passe vergonha algumas vezes, se liberte, ria de si mesmo. Uma das coisas que eu pedi para as meninas, quando eu passei a trabalhar aqui no RB, que eu vim aqui por causa do projeto que elas têm na Academia RB, uma das coisas que eu pedi é, retire os espelhos. Tire todos os espelhos de todas as salas de fitness.
Porque as pessoas, quando ingressam na academia, elas não querem ser expostas. Elas não querem que todo mundo veja, elas só querem que eu veja, que o seu treinador veja. Porque as pessoas, elas não acertam no início. Elas cometem erros. E quando você não tem espelho, você não tem competição. E aí você se libera mais. Você se permite errar. Olha porque só. você sabe que ninguém está olhando você. Verdade, nem mesmo você. São pesquisas realizadas na faculdade de Berkeley, abordando o comportamento dentro do fitness. Sem o espelho, as pessoas se sentem melhor nos primeiros treinos. Porque, na verdade, só quem gosta de espelho é aquela da frente, aquela fila da frente, que está há 1 ano, que já está toda shapeadinha. Elas adoram se enxergar no espelho. Mas, eu pergunto, você aprende se olhando? Como é que você aprendeu a jogar vôlei? Como é que você aprendeu a jogar futebol? Como é que você aprendeu a nadar? Foi na frente de um espelho? Você aprende tentando, errando e com alguém te assessorando. É assim que você aprende movimentos novos. Então a dança é fundamental. E se você puder escolher um lugar em que você não seja exposto, que não tenha ninguém enxergando o seu erro, melhor ainda. Melhor ainda. Pra extravasar realmente, né? Pra se soltar. Pra se soltar pra errar, e extravasar. se permitir errar. Porque no sexo é assim também. Nós nos permitimos errar. Você está sempre querendo conhecer outra pessoa. Você arrisca, ela diz, isso não, tudo bem. Aí você vai conhecer, é esse tipo de afeto que precisa. E não um afeto do tipo, eu sei o que dá prazer e você não sabe o que dá prazer. Esse tipo de relação precisa acabar. Porque se não acabar, a gente vai ter cada vez mais divórcios. Resumindo, na verdade, o mundo precisa de pessoas mais leves. A gente precisa ser mais leve. Isso. Na verdade, sorrir mais, rir mais da gente mesmo, né? Eu acho que apesar de nós vivemos uma era complicada para isso. Tirando a pandemia, né? Tirando tudo isso. Não, e a gente precisa ser mais leve, né, Magu? Essa de rir de si mesmo, assim, isso é fantástico. Isso muitas pessoas têm que ouvir e aprender a fazer realmente, sabe? Que errar é normal e que a gente tem que rir da gente mesmo. Isso é fundamental para uma vida mais leve. Exercícios é bom no início, no meio e no fim, tudo. E tá aí o Paulo Magu para nos dizer que, além do benefício que faz para o corpo, ele faz, inclusive, na nossa atividade sexual, que é onde libera, onde que a gente se sente feminina, onde a gente se sente melhor, onde o homem se sente também, né, na sua plenitude. Sim. Como você disse, a plenitude. Fazendo uma propaganda, um pouquinho de autopromoção, vem treinar comigo. Você vai aprender a treinar sério sem precisar ser sério. A gente vai se divertir, você vai treinar sério, o treino é sério, na hora do esforço você vai ranger os dentes, seus olhinhos vão fechar, mas eu vou te fazer rir todos os dias. Eu sempre dou um jeito para isso, porque rir é fundamental para você se manter motivado, principalmente quando você precisa se superar aquela estase, superar aquela inércia em que nós vivemos no nosso dia a dia. Perfeito. Olha, que lindo, que baita programa. Eu Muito acho obrigada, que não tem definição melhor para nós nos encaminhar para o final do programa com essas belas palavras do Magu, do professor Magu, aonde ele convida, né, delicadamente, né, e exato, ele nos convida a fazer o treinamento, enfim, participar dos treinamentos dele para todas as atividades. Paulo, quando aquela luz começa a acender, eu começo a me embasbacar, né? É bem isso. É sinal que já tá terminando, foi um termo... E eu não gostaria de terminar essa entrevista. Mas, assim, agora eu vou deixar os últimos minutinhos para você, Magu, fazer suas considerações finais, dizer novamente aonde você trabalha, né? Sim. E que as pessoas que queiram entrar em contato contigo, eu acho que foi dado umas pinceladas maravilhosas em tudo que a gente gostaria de ter falado, né? Legal. Primeiramente, queria agradecer a vocês pela oportunidade. Eu sou novo aqui em Nova Prata, estou conhecendo os X da cidade, estou conhecendo os restaurantes da cidade, a caverna tal, a pinguela de tal lugar. Eu estou começando a virar pratense. Estou há 2 anos aqui, vim por um projeto criado pelas meninas da RB Saúde, um projeto autoral interessante,
que me oportunizou desenvolver esse trabalho muito mais sistêmico, muito mais holístico, menos analítico só para o exercício, mas um trabalho muito mais holístico de comportamento, de mudança de comportamento a partir do corpo, e não como corpo como consequência, mas o corpo como causa, né? Agradecer aquelas pessoas que participaram do programa de alguma forma, aí, que mandaram as mensagens, muitos são amigos meus, e a todos que nos aguentaram até agora, conversando sobre isso. Espero que tenha contribuído de alguma forma para que a nossa vida, para que a vida de todos nós melhore 1% que seja, porque a gente não consegue mudar a nossa vida inteira sozinhos. Nós precisamos de pessoas em volta para mudar a nossa vida, e eu espero que isso tenha contribuído de alguma forma para que isso aconteça. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pela receptividade, pela hospitalidade de vocês também. Imagina. Obrigada a tu por ter aceitado o nosso convite, Paulo, e por estar aqui engrandecendo o nosso programa e com os nossos telespectadores. E esclarecendo de uma forma tão didática e tão entusiasta como ele é. Dá vontade de sair fazendo exercícios mesmo, né? Dá vontade de sair malhando e fazendo tudo. Mas assim, mais uma vez, nós agradecemos imensamente a todas as pessoas, principalmente a todos os 15 municípios que fazem parte da cobertura da Conecta Mais. Agradecemos e convidamos você para mais uma vez estarmos aqui na semana que vem com outro assunto que envolve esse magnífico e complicado universo feminino. Boa noite e fiquem todos com Deus.